A igreja pode sentar-se. Quero chamar aqui o pastor Ney. O pastor Ney hoje vai ministrar a palavra aos nossos corações. Pastor Ney é um amigo que Deus me deu aqui nessa caminhada em Sorocaba. Ele é pastor da Igreja Batista do Bom Retiro, aqui pertinho em Sumaré. E sempre que pode ele está aqui em Sorocaba, falando com os pastores, compartilhando conosco sobre a caminhada da igreja dele. É uma igreja que caminha em célula, e nos cafés que nós temos, que nós levamos irmãos que hoje estão participando dos pequenos grupos, nós temos sido muito edificados. E hoje o Senhor nos deu a oportunidade de termos o Ney aqui ministrando a palavra. Estenda sua mão aqui, vamos orar pela vida do pastor Ney, vamos abençoá-lo. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela vida desse irmão querido. A palavra o Senhor já colocou no seu coração e Ele vai ministrar nas nossas vidas. Senhor, que Ele seja instrumento do Senhor sobre nós nessa manhã. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, pastor. Bom dia, igreja. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, amém? Para mim é uma alegria enorme estar aqui, né? Como o pastor anunciou, sou pastor batista, né? E pregando hoje aqui na igreja presbiteriana. Eu vejo cada vez mais, né, que as barreiras denominacionais, elas estão caindo. Não é a doutrina que está caindo, não são as denominações, isso é importante, mas a nossa comunhão e a nossa unidade tem sido cada vez mais forte, e isso me alegra o coração. Ontem mesmo, né, eu fui ao médico, tive que ir ao médico, e então passei por um clínico geral, um senhor de idade. Ele tinha 74 anos, ele falou para mim, porque conversando ali, ele perguntou o que eu era, eu disse que eu era pastor, e ele falou: eu sou filho de pastor, né? Eu sou filho de pastor, eu sou presbiteriano, meu pai era pastor presbiteriano, e na época que ele era pastor não era igual hoje. Hoje todo mundo, né, é evangélico, né? É até moda ser gospel, né? Então hoje está mais tranquilo, bastante igrejas por aí, mas nós fomos perseguidos. Eu lembro de gente tacando pedra em casa, né? Porque o meu pai era pastor, gente que às vezes, né, tratava a gente mal na rua. Era um tempo de perseguição. E antes de ir embora do consultório dele, eu falei: doutor, eu tenho que agradecer ao senhor. E ele falou: por quê? Eu falei: porque hoje nós estamos sentados à sombra das árvores que o seu pai e você plantou, para que nós pudéssemos viver o evangelho que a gente vive hoje. Então, vir numa igreja, né, de tanta tradição, né, que já há com tantos anos, eu sei que existem pessoas aqui que sabem do que eu estou falando, pessoas aqui que são filhos de pessoas que já eram cristãos quando existiam poucos cristãos aqui na cidade, e que pagaram o preço para que hoje a gente pudesse ter essa comunhão e pudesse ter essa unidade que a gente tem hoje. Então eu estou muito feliz de poder estar aqui, estou muito feliz com a recepção. Eu fiquei constrangido quando eu cheguei aqui e vi o pastor Jonathan e o pastor Lucas tão bonitos, todo, né, com uma gravata, com um terno, e eu falei: meu Deus, eu não sabia, que eu fiquei constrangido. E agora? Porque eu até olhei na internet o pastor pregando, mas ele estava pregando num outro culto e ele estava mais à vontade. Então eu falei: pastor, me perdoa. E aí ele: não tem problema. E aí então de repente os dois entraram numa salinha e saíram os dois sem gravata. Gente, isso é muito amor, isso é muito amor. Vocês são demais, né? Que hospitalidade. Então vocês me perdoem, né, por eu não vir tão bonito igual os pastores que vocês têm aqui, né? Mas eu quero agradecer muito, né, o privilégio de poder estar aqui com vocês. E é claro, né, eu queria compartilhar, eu vou ler um texto da palavra de Deus, né? O tema dessa mensagem é sobre como os pequenos grupos cuidam das pessoas. É o cuidado através dos pequenos grupos, o cuidado através dos pequenos grupos. E eu queria ler Romanos capítulo 12, apenas a primeira parte do versículo, Romanos 12, 10, Romanos 12, 10, apenas para a gente entender a importância do cuidado, né? Romanos 12, 10, ele diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, né? Em outras versões vai até dizer: cuidem uns dos outros com amor fraternal. E queridos, eu venho trazer uma palavra a respeito de como nós devemos cuidar dos outros e como os pequenos grupos ajudam para que nós sejamos cuidados uns pelos outros, né?
eu não vou pregar uma mensagem, ler um texto e fazer a exegese, a homilética e tudo aquilo que a gente precisa fazer. Vocês têm aqui o pastor Jonathan, que é um excelente pregador. Tem o pastor Lucas, que eu já fiquei sabendo, a fama já chegou aos meus ouvidos, de como é inteligente e versado na palavra de Deus. O que eu queria mesmo era compartilhar um pouco a respeito de como nós podemos cuidar melhor uns dos outros, através dos pequenos grupos, e como nós temos feito isso lá no Bom Retiro, e como a Bíblia nos orienta a fazer isso. Eu queria só, antes de falar a respeito disso, apresentar o Alex, que veio junto comigo. O Alex é minha ovelha, membro da igreja lá, está sendo preparado já para ser líder de um grupo pequeno. E o Alex, ele é louco, porque ele trabalha como caminhoneiro, nas estradas aí a semana toda, e ele no domingo me escuta, todo domingo. Aí, quando chega no domingo, ele pode descansar das estradas e descansar de me ouvir um pouco. Aí ele me liga e fala: pastor, fiquei sabendo que o senhor vai para Sorocaba, então me deixa aí contigo, Falei assim: vai descansar, você ficou vendo estrada a semana toda e me vê o domingo todo, Oportunidade de você ouvir aí uma outra mensagem, mas ele veio comigo. Obrigado, viu, Alex? Deus abençoe sua vida. E, bom, gente, eu queria falar um pouco a respeito desse cuidado. Sabe, lá na igreja do Bom Retiro, quando um visitante chega em mim depois do culto e fala assim: olha, eu quero me tornar membro dessa igreja, eu vim visitar a igreja, participei do culto, gostei do culto, e como eu faço para ser membro? Então eu digo para ele: você precisa participar de um pequeno grupo. É no pequeno grupo que a pessoa se torna membro da igreja. E nós temos então lá o pequeno grupo como essa porta de entrada. E aí alguém pode dizer: mas como assim? Se a pessoa não quiser participar de um pequeno grupo, então ela não pode ser membro da igreja? O que acontece? Por que é que a gente coloca o grupo pequeno como a porta de entrada da igreja? O motivo é bem simples: é através dos pequenos grupos que as pessoas são cuidadas de verdade. Através dos pequenos grupos elas são cuidadas. Esse é um dos muitos textos, esse que a gente leu, que mostra que nós devemos cuidar uns dos outros, que nós devemos fazer isso. Em algum momento da história, nós delegamos o cuidado que nós temos que ter uns pelos outros para o pastor e para determinados líderes da igreja. Mas a Bíblia diz que essa é a nossa responsabilidade. E o que a Bíblia fala a respeito do que nós devemos fazer uns com os outros? Ela fala um monte de outras coisas. Ela vai dizer que nós temos que exortar uns aos outros, lá em Tessalonicenses. Ou seja, nós temos a responsabilidade de chamar a atenção, de motivar, de falar com as pessoas. A pessoa não está vindo, ou está acontecendo alguma coisa com ela. Nós precisamos amar uns aos outros. A Bíblia diz que nós temos que perdoar uns aos outros. A Bíblia diz que nós temos que confessar uns aos outros. Olha só, isso é muito importante. Esse texto de Tiago diz que confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. A Bíblia não diz que nós temos que confessar o pecado para alguém para ser perdoado. Para ser perdoado eu tenho que falar apenas com Deus. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas ela diz que nós devemos confessar uns aos outros para sermos curados. Então eu sou perdoado quando eu confesso para Deus. Imagina que eu tenha um pecado recorrente, um pecado que eu não estou conseguindo abandonar, um pecado que vez por outra eu caio nesse pecado, e então eu confesso diante de Deus e eu acredito, como a Bíblia diz, que Ele é fiel para me perdoar do meu pecado. Mas a Bíblia diz que se eu conversar com um irmão e disser: irmão, eu estou com uma dificuldade na minha vida, eu tenho um problema e eu preciso vencer esse problema, queria que o irmão orasse por mim, queria que o irmão me acompanhasse nessa dificuldade. A Bíblia diz: confessem uns aos outros para serem curados, Então às vezes nós criticamos, por exemplo, a igreja romana, porque ela ainda tem o costume de que as pessoas façam a confissão para um ministro específico, E a Bíblia diz que nós temos acesso ao Pai para podermos pedir perdão. Mas nós também fazemos isso quando achamos que, olha, só vai resolver o problema se a gente falar isso com o pastor, Se a gente pedir para que ele ore, ou se a gente tiver alguém, que tenha mais poder do que os outros. Mas a Bíblia diz que nós devemos fazer isso uns com os outros. A Bíblia diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros, e suportar aqui não significa tolerar,
A Bíblia diz que eu tenho que suportar, é só por isso, irmão, que eu te suporto, porque a Bíblia está dizendo. Então não é tolerar, o suportar aqui é dar suporte. Ou seja, o que eu posso fazer para ajudar o meu irmão a crescer, para poder abençoar, para que ele desenvolva todo o potencial que ele tem em Jesus, né? A Bíblia diz que nós devemos lavar os pés uns dos outros. A Bíblia diz que nós devemos estimular, que nós devemos motivar, né, uns aos outros. Lá em Hebreus diz que nós devemos fazer isso. Ou seja, a nossa responsabilidade de cuidar uns dos outros é muito grande. E em algum momento a igreja passou essa responsabilidade. Quando eu digo a igreja, eu estou falando da igreja, né, universal, né, da igreja de modo geral. Não estou falando da igreja, não conheço a cultura da igreja como a igreja que é. Mas em algum momento nós delegamos isso. Olha, o pastor é quem tem que cuidar, o pastor é quem tem que fazer isso, o pastor é quem tem que fazer aquilo, quando a Bíblia diz que nós devemos fazer. Como nós podemos fazer todas essas coisas nos vendo apenas no domingo, né? Apenas uma vez por semana? Como é que a gente pode cuidar de verdade uns dos outros? Lá no Bom Retiro, eu brinco que antes dos grupos pequenos, o que a gente conhecia dos nossos irmãos era na verdade a nuca, né? Porque a gente sentava atrás um do outro e a gente olhava o culto que acontecia lá na frente, e o que a gente conhecia do irmão era a nuca do irmão que estava sentado à nossa frente. E eu falo para eles lá que era capaz da gente estar no mercado, na fila do mercado, e aí então quando a gente está na fila, a gente está ali esperando, e a gente olhar e falar: rapaz, eu conheço aquela nuca ali, olha aquela voltinha aqui, é ele, tem certeza. Ô irmão, você não é da igreja do Bom Retiro não? Eu sou. Como é que você sabe? Essa nuca, eu conheço essa nuca aí, né? Eu sei quem é você. Eu não consigo cuidar dele conhecendo só a nuca dele, né? Eu não consigo fazer isso. Então, como é que a gente pode cuidar? Queridos, eu não conheço uma maneira melhor de cuidar da igreja do que através dos pequenos grupos. Como os pequenos grupos proporcionam cuidado? Como é que o pequeno grupo pode proporcionar cuidado? De várias maneiras, e eu vou colocar algumas delas aqui de maneira bem prática, né? Primeiro, claro, obedecendo a Deus. Nós vimos aí, né, que quando nós deixamos de fazer todas essas coisas uns com os outros, nós desobedecemos a Deus. Nós não estamos cuidando uns dos outros, perdoando uns aos outros, motivando uns aos outros, abençoando uns aos outros. Nós estamos então desobedecendo todos esses versículos que nos manda fazer isso, né? Então quando nós fazemos isso, né, ou quando nós delegamos essa nossa responsabilidade para uma outra pessoa, nós então estamos desobedecendo. E deixa eu dizer uma coisa importantíssima: é impossível uma pessoa cuidar de 30, 50 ou 100 pessoas sozinho. Não é difícil, é impossível. É impossível. Para pensar nisso. Jesus é Deus, é o melhor líder que já existiu, é o bom pastor, né? Ele tinha multidão atrás dele, mesmo assim ele decidiu cuidar de 12. O pastor não é Deus, não é bom líder como Jesus, né? O pastor não sabe todas as coisas como ele, e ainda por cima tem outras tarefas além da igreja, que é a família e outras coisas pessoais. Como é que o pastor conseguiria cuidar de 30 pessoas, 50 pessoas, 100 pessoas? Ele não consegue fazer isso, não dá para fazer isso, né? Lá no Antigo Testamento, Jetro, quando viu que a filha dele ia ficar viúva, ele falou: Moisés, você vai se matar e vai matar esse povo, né? Moisés estava atendendo mais de 1 milhão de pessoas, tinha tirado mais de 1 milhão de pessoas do Egito, pastoreando aquele grupo todo. De repente Jetro vem e dá um conselho para ele e diz: Moisés, você vai conseguir cuidar melhor desse povo se você conseguir líderes de 10, de 50, de 100, e aí você vai colocar esses líderes sobre essas pessoas, você vai ensinar essas pessoas, e então você vai conseguir abranger todo esse povo. Mas sozinho para cuidar de todo mundo, você vai morrer, vai deixar minha filha viúva, né? Então Jetro fala para Moisés: faça grupos pequenos, coloque líderes de 10, né? Ele fala para ele, né? Grupos de pessoas menores, para que todos possam ser cuidados, para que todo mundo seja então cuidado. Nós estamos obedecendo a Deus quando nós estamos cuidando das pessoas, mas a gente precisa ter essa consciência de que, olha, ninguém vai conseguir cuidar sozinho. Por isso nós vamos precisar cuidar uns dos outros e obedecer isso.
nós vamos conseguir cuidar das pessoas conhecendo as dificuldades. Lembra quando eu disse que antes a gente conhecia o irmão pela nuca? Né? Então, agora a gente conhece as dificuldades uns dos outros. Lá no meu grupo eu sei quem é que está desempregado, eu sei quem é que está com algum problema, eu sei de saúde, quem é que está feliz ou infeliz porque aconteceu alguma coisa, porque nós compartilhamos isso no grupo, nós conhecemos as pessoas. Uma vez teve um mutirão lá na igreja do Bom Retiro, e aí então a gente estava ali trabalhando, e um senhorzinho de idade chegou, né, que sempre ajudava a gente lá no mutirão, e aí quando ele chegou eu falei: ô irmão, como é que o senhor está? Ele falou: tô bem, está tudo tranquilo, e a família? Tá bem, graças a Deus. E ele passou por mim, o líder do grupo pequeno dele estava do meu lado trabalhando, e aí o líder falou assim: irmão, e aquele exame que o irmão ia fazer na terça-feira, o irmão fez? Ele falou: fiz, graças a Deus. E já pegou o resultado? Não, vou pegar o resultado da semana que vem. O senhor vai ter que ir lá para pegar o resultado? Vou ter que ir. O senhor já tem carona? Eu não sei ainda quem vai levar, então me lembra na reunião do grupo que nós vamos conseguir alguém para levar o senhor. Ele falou: tá bom, pode deixar. Ele, aquele problema no joelho? Ele falou: já estou vendo também, estou tomando remédio. Então que bom. Eu olhei para o lado e falei para a pessoa que estava do meu lado: quem é o pastor dele de verdade? Né? Quem é que está cuidando? Quem é que sabe o que está acontecendo? Né? O líder do grupo pequeno sabia tudo o que estava acontecendo com aquele irmão, ele estava sendo cuidado, mas se ele está perdido num grupo de 100, 200 pessoas, nós não conseguimos ter esse cuidado com a pessoa. Né? Então, a semana passada, alguém me ligou perguntando se eu podia pregar no velório do pai de uma pessoa lá da igreja, que faleceu, e então queriam que eu fosse lá pregar no velório. E aí eu fui lá. Quando eu cheguei lá, eu perguntei para essa irmã, né, como é que você está, né? Eu sei que está triste por causa do sepultamento do pai, né? E foi no dia dos pais, né? Esse último dia dos pais. E aí ela falou assim: pastor, eu estou triste por causa do meu pai, mas graças a Deus eu estou recebendo todo o amparo, né? O líder, o casal que lidera a célula lá na casa dela, estava ali do lado, e ela disse: olha, eles me ajudaram a correr atrás de tudo. Quando eles sabiam, né, que o meu pai estava doente, eu sempre compartilhei no grupo: orem pelo meu pai. Então quando meu pai faleceu, eu coloquei lá no grupo, né, no que a gente tem lá no WhatsApp, coloquei lá: o meu pai faleceu. Eles correram para casa, né, para poder me ajudar, e eles estão comigo aqui o tempo todo. Ou seja, eles sabiam o que estava acontecendo. Nós só temos como ajudar se nós sabemos o que está acontecendo. Né? O grupo todo dela já sabia, porque ela colocou no grupo. Como é que nós vamos cumprir esses mandamentos de mutualidade se a gente não conhece ou não sabe o que o outro está passando? Sabe, toda semana o nosso grupo se senta, não um olhando para a nuca do outro, mas em círculos. E aí então nós temos um momento em que nós compartilhamos os nossos pedidos de oração. Esse é o momento que nós conhecemos. É claro que a oração é importantíssima, é o principal, a gente faz isso para orar uns pelos outros, mas não é só isso. Nós fazemos isso para que nós possamos conhecer os problemas uns dos outros. Orem pelo meu filho, orem pela minha esposa, orem porque eu perdi o emprego, orem porque está acontecendo tal coisa. E aí nós podemos conhecer como é que nós cuidamos uns dos outros, conhecendo uns aos outros. Nós cuidamos uns dos outros proporcionando conforto, porque não adianta apenas saber o que as pessoas estão passando, nós precisamos cuidar delas. Lembra da pessoa, né? Essa pessoa que eu disse que o pai morreu, e aí então o líder correu para lá, né? Eles passaram a noite toda com ela, ela disse, e aí correram atrás de tudo aquilo que precisava para o velório, auxiliaram ela em todo o tempo. Ou seja, nós estamos cumprindo aquilo que a Bíblia diz quando diz: chorai com os que choram. Nós estamos então junto com as pessoas nesse momento. Agora, eu não estava lá, mas existiam pessoas que estavam cuidando umas das outras, e a igreja começa a adquirir essa cultura, sabe, de olha, o pastor não está aqui agora, talvez ele vá lá amanhã para pregar, mas existem pessoas que estão cuidando, nós nos cuidamos mutuamente, que é o que a Bíblia nos manda fazer, né? Então é isso que precisa acontecer. Teve uma mulher lá na igreja, a Márcia, que ela parou de participar do grupo pequeno, que ela fazia parte, por um período, porque o pai dela estava acamado, e ela falou: olha, eu tenho que cuidar do meu pai. O meu pai está numa cama e ele precisa de cuidados, né? E eu preciso estar com ele nesse momento. E ela então parou de ir para o grupo pequeno. O grupo sabia, ela sempre pedia oração pelo pai,
E aí então o grupo notou a ausência dela e ela falou: olha, estou cuidando do meu pai, eu não posso. Aí sabe o que eles fizeram? Eles decidiram fazer o seguinte: nós vamos fazer uma visita para ela e nós vamos fazer uma serenata para ela. Perguntou para o marido: que horas que ela chega em casa? Olha, ela vai cuidar do pai dela e ela sempre chega em casa a tal hora. Eu até pedi para o pessoal, mandei um vídeo aí, colocaram um vídeo aí, dá para passar o vídeo? Se der, vamos ver o vídeo aí. Esse é o pessoal chegando na casa dela, no horário em que ela chega em casa. Colocaram lá uma caixa de som, né? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Levante as suas mãos e diga comigo, vai. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na oliveira, e o produto da oliveira todavia me alegrarei. É claro que ela estava se sentindo cuidada nesse momento. Todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei. Só para ter uma ideia de como que o grupo se preocupou, a gente precisa cuidar dessa pessoa. Todavia me A gente precisa ir até lá e fazer alguma coisa. Depois de alguns meses, o pai dela faleceu. Ela cumpriu o papel dela como filha, cuidou do pai até o pai morrer. Depois que o pai faleceu, ela ligou e falou assim: olha, eu vou voltar para a célula, e eu queria levar alguma coisa, eu queria levar um bolo, queria levar alguma coisa. E eles falaram: tá bom, vem para a célula, né? A gente tem no mesmo horário, no mesmo local, e a gente quer que vocês participem da célula com a gente. Vai ser uma alegria para a gente ter vocês aqui. E aí tem um vídeo aí de 10, 15 segundos deles chegando na célula depois de alguns meses sem vir, cuidando do pai, né? Então coloca o vídeo para a gente aí do retorno dela para essa célula, né? Como que foi? Apenas um momento de festa, apenas um seja bem-vindo, todo mundo batendo palma, mas eles estão sentindo que eles estão sendo cuidados. Agora percebam uma coisa: o pastor não fez parte de nada nesse processo. Eu não fui fazer serenata, eu não estava lá quando eles voltaram para o grupo pequeno. O grupo pequeno os recebeu, né, aplaudiu, e eles fizeram tudo. A minha esposa, ela fez uma cirurgia e ela teve que ficar algumas semanas em casa. Do mesmo jeito, o nosso grupo pequeno foi até lá, né? Também levou para ela lá uma cesta, né? Então foram até lá para poder fazer uma visita. Foi um tempo muito gostoso, né? Uma pessoa, ela compartilha que ela está desempregada, e aí o que acontece? Logo alguém se oferece: olha, eu vi lá no momento de oração que você está desempregado, você está precisando de alguma coisa, né? Então quer que a gente faça algo? Teve um dos grupos pequenos que uma mulher passou por uma cirurgia, e o grupo combinou para ir lá na casa dela para fazer faxina. E aí eles combinaram e fizeram uma escala, né, para poder ir até a casa dela para fazer faxina, até que ela pudesse voltar às atividades normais. Alguém está desempregado, alguém diz: olha, me traz um currículo, eu vou levar lá na minha empresa. Por quê? Porque nós sabemos o que a pessoa está passando e nós queremos proporcionar conforto para essa pessoa. Então não existe um ambiente mais propício para cuidar das pessoas do que o grupo pequeno, né? Então, como que a gente pode auxiliar, como que a gente pode ajudar para que o grupo pequeno consiga cuidar das pessoas? Auxiliando também no crescimento espiritual, né? Auxiliando no crescimento espiritual. Não é apenas nas dificuldades que o grupo cuida, mas da espiritualidade também, né? Nós cuidamos uns dos outros também de como que nós estamos espiritualmente, para que nós possamos crescer. A Bíblia diz que nós devemos, por exemplo, exortar uns aos outros, diz que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. A Bíblia diz, né, nesses textos que a gente leu, que nós temos que motivar uns aos outros. Então, alguns estão desmotivados, alguns precisam de um puxão de orelha, outros precisam de motivação, outros precisam de uma ajuda, né, para que eles possam crescer em Cristo.
nos grupos nós temos estudos bíblicos para aqueles que estão acabando de chegar, né, e que são dados pelas pessoas do grupo. Então o líder do grupo pequeno, ele dá lá um estudo, né, da Bíblia para algumas pessoas lá do seu grupo. E aí essas pessoas podem fazer com outras. E isso significa que todas elas fizeram esse estudo bíblico. E aí quando chega uma pessoa nova, automaticamente alguém já é designado e fala: olha, você pode fazer estudo bíblico com aquela pessoa que está chegando. E então todos nós nos sentimos úteis e todos nós estamos trabalhando para poder fazer com que outras pessoas cresçam. Esse ambiente, né, de, olha, nós ajudamos uns aos outros a crescer espiritualmente. Nós temos lá um trilho de treinamento, né, e é muito claro esse trilho de treinamento. Todo mundo sabe, olha, você tem que fazer esse estudo aqui, depois desse estudo tem esse outro, depois esse outro aqui, né, até chegar ao batismo. Depois disso nós temos outras etapas. Então nós designamos pessoas no próprio grupo. Você pode cuidar dessa pessoa que está chegando, coloque ela no trilho de treinamento, começa a dar os estudos para ela. Isso vai fazendo com que eles comecem a ter uma comunhão muito grande. É muito comum, né? O Alex é do nosso grupo. A gente vê pessoas postando fotos de pessoas que levaram pessoas novas que acabaram de chegar no grupo para almoçar, né, na casa deles. Então outro dia o Alex postou lá uma foto, levou um casal para almoçar na casa deles, né? Para quê? Para adquirir esse contato, essa comunhão, para começar a cuidar desse casal. E aí então coloca esse casal no trilho, começa a fortalecer esse casal, de modo que eles possam ser auxiliados, que eles possam crescer na fé. Então isso tudo acontece no grupo. Quando essas pessoas aceitam a Cristo, né, e elas estão mais maduras, porque elas começaram a passar por esse trilho, então elas vão ser batizadas, elas vão ser orientadas, né, elas estão crescendo na fé, estão amadurecendo na fé. Aí o que vai acontecer? Vai chegar um momento em que vai entrar uma pessoa nova no grupo. E aí o Alex, que levou ela para almoçar, deu estudos para ela, fez ela crescer na fé, vai dizer assim: ó, agora você pode fazer isso com o novo que está chegando. E aí ele vai aprender a cuidar de outra pessoa, ele vai aprender a cuidar daqueles que estão chegando. Isso faz com que nós então comecemos a ter um ambiente de cuidado. Não é só uma questão de que, olha, nós somos obrigados a fazer. É uma questão de que assim que as coisas funcionam por aqui, nós cuidamos uns dos outros, nós temos o hábito de fazer isso, né? Então geralmente o líder, ele discipula alguns membros maduros, e esses membros maduros discipulam mais novos, e esses vão fazendo isso com os outros que vão chegando. O culto numa igreja em grupos, ele não é desprezado de maneira nenhuma. Isso é muito importante. Nós dizemos lá que nós temos uma igreja de duas asas, que se reúne no templo e nas casas. E nenhum dos dois deve deixar de acontecer. Todo mundo que vai no templo é incentivado a ir para as casas, e todo mundo que vai nas casas é incentivado a ir para o templo, é incentivado a fazer isso, né? Então quando uma pessoa falta lá no culto, por exemplo, no Bom Retiro, claro que o pastor não consegue ver. Nós temos uma média de 400, 500 pessoas participando dos cultos, e nós não sabemos, né, quando uma pessoa falta, mas as pessoas do grupo sabem. A pessoa que o Alex levou para comer, para almoçar na casa dele, se ela faltar no culto, ele vai saber: fulano de tal não está aqui hoje, né? Eu estou ajudando ele, estou dando estudo para ele, estou fazendo ele crescer, mas ele não veio no culto. O que aconteceu? E ele liga, né, para as pessoas. Outro dia eu liguei, né, para uma pessoa que eu também estou acompanhando, e eu vi o culto rolando e falei assim: não está aqui. E eu liguei para ela, né? Falei: onde está você? Aliás, mandei uma mensagem: onde está você? Não estou vendo você aqui no culto. E aí eu lembro que a pessoa falou para mim depois assim, falou: pastor, tem igreja que você falta e ninguém vai notar. Tem igreja que você falta e quando acabar o culto vão te ligar. Mas aqui o culto está rolando e a gente nem acabou o culto, você já está cobrando a gente já, porque ele estava atrasado. Ele falou: pastor, eu estou atrasado, mas eu estou chegando. Eu falei: tá bom então eu estou te esperando aqui. Por quê? Porque a gente está de olho naqueles que a gente está cuidando. Agora imagina uma igreja onde todo mundo cuida de todo mundo, né? Todo mundo vai cuidando de todo mundo. Nós temos então essas pessoas, essa cultura de cuidado na igreja. E eu quero concluir. Eu vi que o reloginho estava acabando lá e agora voltou ali, mas o tempo já deve ter acabado então, né? Então eu vou já para a conclusão aqui, para falar a respeito de cuidado, né? E eu queria que você imaginasse uma igreja inteira vivendo isso. Imagina uma igreja inteira
vivendo isso. Imagine um lugar onde todos cuidam de todos, onde todos acompanham o crescimento espiritual, onde todos se importam com aquilo que os outros estão passando, onde todos conhecem aquilo que os outros estão passando, porque nós vivemos em grupos menores e nós não temos como saber o que todo mundo está passando, mas temos como saber o que as pessoas do nosso grupo estão passando e como é que a gente pode ajudar essas pessoas. Imagina você fazer parte de um grupo, né, onde você pode cuidar de outros e sentir que outros estão se desenvolvendo por causa de você. Você está vendo gente ficando madura e ganhando e cuidando de outras pessoas por causa da sua vida. Imagina você ver um visitante conhecer o Evangelho através de você e crescer e se tornar um líder, um pastor, um missionário ou coisa desse tipo. Esse casal que vocês estão vendo ali, junto comigo, esse homem é o Márcio, né? Opa, acho que eu apertei alguma coisa que não devia aqui. Isso, esse é o Márcio, né? Ele não é pastor, ele não é missionário. O Márcio, ele é um membro da igreja. Quando eu cheguei na igreja do Bom Retiro, e eu sou pastor do Bom Retiro há 18 anos, mas eu aceitei a Cristo lá na igreja do Bom Retiro. Eu nunca fui membro de outra igreja. Eu aceitei a Jesus lá, a igreja me enviou para o seminário e a igreja me convidou para ser o pastor, e eu estou há 18 anos como pastor no Bom Retiro, mas eu aceitei a Jesus quando eu tinha 17 anos lá nessa igreja. Estava passeando lá em frente à praça que tem lá, tem uma praça em frente à igreja, alguém me convidou para entrar, eu entrei, estava sozinho aquele dia, entrei, aceitei a Cristo, e aí quando eu aceitei a Jesus, o Márcio, que é um membro da igreja, veio perto de mim e falou assim: você quer fazer um estudo do Evangelho de João? Eu vi que você aceitou a Jesus, é importante você saber o que a Bíblia fala a respeito dessa decisão que você tomou. E eu falei, eu quero, né? E aí então ele começou a fazer estudo do Evangelho de João comigo. Ele começou a me ensinar quais os primeiros passos na fé. Ele me ensinou como orar, ele falou para mim o que eu deveria fazer, como eu deveria ler a minha Bíblia. Ele me deu os estudos para que eu pudesse ir crescendo. O Márcio me viu crescer na fé, né? E o Márcio me viu ir para o seminário. O Márcio foi um dos que votaram junto com a igreja para que eu pudesse ser o novo pastor da igreja. E hoje eu sou o pastor do Márcio. Eu sou o pastor do Márcio. E o Márcio, ele não tem ciúme, né, disso, ou fui eu que ensinei ele a Bíblia, agora ele quer me ensinar, né? Eu respeito o Márcio como um pai, e ele não tem ciúme algum, né? Como ele sempre me fala, ele diz assim: eu tenho orgulho de ver, de saber que hoje você é o meu pastor. Sabe por quê? Porque só tem uma coisa mais gostosa do que você terminar um curso e pegar um diploma: é você ver o seu filho pegando um diploma, é você ver o seu filho também se formando, né? Então, o Márcio, ele diz que ele sente orgulho. Sabe, muitos bons pastores podem estar entrando e saindo da igreja, das nossas igrejas, e se nós não cuidarmos dessas pessoas, nós não vamos ver o potencial que eles podem ter em Cristo. Não porque o pastor não foi visitar, ou porque a pregação não foi boa. As pessoas estão indo embora porque faltam pessoas comuns, como o Márcio, cuidar de pessoas que chegam e fazer com que elas comecem a crescer na fé. Pessoas que entenderam que essa responsabilidade é nossa. Nós podemos responder a essa mensagem ou a esses exemplos de duas maneiras. Nós podemos responder a tudo isso com a resposta de Isaías, que diz: eis-me aqui, eu quero começar a cuidar de outros, eu quero isso. Eu quero começar a ser uma pessoa que ajuda outros a se desenvolver. Eu quero mesmo fazer isso aqui na igreja, saber quais são os problemas dos meus irmãos. Ou a minha resposta pode ser a resposta de Caim, quando Deus perguntou para ele: onde é que está o seu irmão? E ele disse: por acaso eu sou o tutor do meu irmão? Por acaso eu sou a babá do meu irmão? Deixa isso para o pastor Jonas, para o pastor Lucas, deixa isso aí para eles. Por acaso eu tenho que ficar cuidando dos meus irmãos? Isaías deu a sua resposta e Caim deu a sua resposta, mas a grande questão é: qual será a sua resposta? Você vai dizer: eu quero fazer parte de um lugar onde todos cuidam de todos. Eu quero conhecer quais são as dores, os sofrimentos e as alegrias dos meus irmãos e participar disso, e chorar com os que choram e me alegrar com os que se alegram. Ou eu quero dizer como Caim: Deus, eu só quero dar a minha oferta e eu só quero ficar em paz.
Por acaso eu sou a babá do meu irmão, eu tenho que ficar cuidando dos outros? Você tem o direito de dar essa resposta se você quiser. Mas nós nunca vamos viver o melhor de Deus para a nossa vida, para as nossas igrejas, se a nossa resposta não for a de Isaías. Por isso eu quero orar com você nesse momento, encerrando. E eu queria que nessa oração você desse a sua resposta para Deus. Você falasse para Deus: Senhor, eu estou aqui. Se o Senhor quer fazer essa revolução na nossa igreja, eu quero, Pai. Eu sei que isso vai dar trabalho, vai me fazer sair de casa de madrugada para poder ajudar um irmão, uma irmã, para fazer isso ou aquilo, mas eu quero participar de um ambiente assim, um ambiente de cuidado. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer, ó Deus, por essa igreja, pelo cuidado, pelo amor que o Senhor tem tido, ó Deus, para com essa igreja. Quero te agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem sustentado essa obra. E, ó Deus, nós cremos, ó Pai, que o Senhor quer abençoar ainda mais, ó Deus, a cada irmão aqui. Que o Senhor quer abençoar para que os grupos, ó Deus, possam ser grupos que cuidam, que abençoam, que faz com que nós, ó Deus, possamos crescer na fé, ó Deus. Então nós queremos pedir que o Senhor use as nossas vidas. Eu sei que nesse momento muitos irmãos estão dizendo: eis-me aqui, nós queremos ser usados pelo Senhor. Usa-os, ó Deus, abençoa, Senhor. Levanta líderes, ó Pai, levanta pessoas que vão cuidar de pessoas, e que esse seja um ambiente de amor, ó Deus, um ambiente de cuidado, que todos que entrarem aqui, ó Deus, possam sentir, ó Pai, que possa ser palpável esse cuidado na vida de cada um. Nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos pelo privilégio de te servir e de cuidar daquilo que o Senhor tanto ama, que são as pessoas, ó Pai, que são as tuas ovelhas. Em nome de Jesus, amém.